alegria nos reunimos na casa do Senhor para adorar ao Senhor no dia do Senhor. Então convido todos os amados e queridos irmãos e visitantes que nos alegram com a presença a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 123. Bendito Cordeiro, seja bendito Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Seja bendito este Senhor amoroso que deu a sua vida por nós para nos resgatar da nossa vã maneira de viver na vida pecaminosa. Vamos então cantar hino de número 123 no Cantor Cristão. Cantemos. Seja bendito o Cordeiro que por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis esse sangue lavados com roupas que dão alma sã. Os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavados, mais algo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se nós aqui confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Convido a todos, por favor, que possível, nos ajoelharmos para orarmos ao Senhor neste momento. É uma satisfação, Senhor, no início do novo mês, no primeiro domingo do novo mês, estarmos reunidos em Teu nome, na Tua casa de oração, para adorarmos ao Senhor, com toda sinceridade, com toda verdade, Senhor, que todos nós possamos aqui estar com alegria, com singeleza de coração, unidos, ó Deus, ao Senhor e unidos uns com os outros também. Que o inimigo não encontre brechas entre nós, Senhor.
Ele vem para roubar, para matar, para destruir. Mas nós servimos ao Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial. E que possamos estar juntos, unidos, todos firmados em Ti, esperando o momento glorioso do arrebatamento da igreja, que se aproxima rapidamente, dados os sinais que estamos vendo no mundo, tudo se cumprindo para a iminente volta do nosso Senhor, para buscar a sua igreja. Mas enquanto estamos aqui sobre a face da terra, possamos continuar trabalhando, servindo com amor, com dedicação, e o Senhor operando as Tuas maravilhas, o Senhor operando a salvação em nosso meio. Muito obrigado, porque hoje à tarde teremos mais um culto administrativo para ouvirmos a profissão de fé de novos irmãos que serão batizados ainda este mês. Continue a abençoar, Senhor, para que mais vidas sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito, convencidas pelo Teu Santo Espírito, e possam também aceitar a salvação em Cristo Jesus. Que a igreja continue orando também pelos campos missionários. Obrigado pelos missionários já apoiados pela igreja, na Bolívia, no Peru, no Amazonas, Tocantins. Domingo que vem teremos a alegria de receber aqui o pastor Werner, irmã Regiane e os filhos, vindos lá da aldeia Xerente, e estarão conosco para o aniversário da igreja. Eles que também são apoiados pelo teu trabalho aqui. Oramos pelo pastor Meno Kalischer lá em Israel, pelo pastor Youssef Nadarkhani, preso lá no Irã, por difundir a tua palavra num país onde a verdade não pode ser anunciada. Oramos também pelo pastor Josué Tanaame, irmã Isabel e os filhos do casal lá na Índia, Senhor. Oramos pelo pastor Gideon, pela irmã Damares e os filhinhos lá em Papua Nova Guiné, lá na Oceania. Até lá, a tua igreja tem alcançado com amor, com ofertas, com orações diárias em favor dos teus filhos ali. E a gratidão de todos eles, ó Deus, pelo amor da tua igreja. Oramos pela irmã Larissa também, Larissa Krieger. Seu pai foi pastor, seu avô foi pastor, e ela missionária, levando a tua palavra a rincões tão distantes, Senhor. E se for da tua igreja, da tua vontade, que a tua igreja aqui também colabore financeiramente com a tua serva, Senhor. Mostra-nos para que possamos entender a tua vontade. Abençoe, ó Deus, este culto memorial que estamos prestando ao Senhor. Muito obrigado por todos os irmãos queridos, visitantes, alguns de primeira vez conosco. Oramos por todos eles, louvando-te também, ó Deus e Pai, pelos irmãos que não podem estar aqui diariamente, mas assistem pela internet a transmissão do culto, lá no Rio Grande do Sul. Oramos pelo irmão Marcos, pela irmã Ellen Steiger, pela irmã Ellen Tausenfreud, lá em Ijuí. Hoje a irmã Esther está lá com ela também em Ijuí. Também oramos lá pelo irmão Arnes, irmã Aina, em Florianópolis, Senhor. Teu servo tem passado por momentos difíceis na saúde, hospitalizado. Pedimos por eles que o Senhor os abençoe e, conforme a tua vontade, concedendo as melhoras para o teu servo, Senhor. Obrigado pela irmã Lene, lá de Porto Belo, que esteve domingo passado conosco, hoje novamente. Te louvamos pela tua serva preciosa, amada, querida, nossa irmã aqui da tua igreja. Oramos pela irmã Marlene, lá de Presidente Prudente, irmão Gabriel de lá também, que hoje também estão conosco. Eles que assistem de lá todos os domingos, os cultos. É uma alegria imensa tê-los hoje conosco. Irmão Carlos, irmã Marli, lá da Flórida, que hoje estão também conosco. Te louvamos por estas vidas tão preciosas, tão queridas, ó Deus. Oramos pelo irmão Henrique, pela irmã Laís e pelos filhos lá na Itália, que também assistem aos cultos da tua igreja. Pela irmã Sibila, pelo irmão Andres, pelo irmão Andrezinho, pelo Yannis lá de Nova Odessa, irmã Helena, Cláudia, Deise e os demais ali em Nova Odessa também. Irmão Almir, irmã Naira em Americana. Oramos pelo pastor Joel, pela irmã Ivone em Santo André, em São Paulo. Também os irmãos no Nordeste, irmã Valdete em Minas Gerais, irmã Mônica em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.
todos os que acompanham o teu trabalho aqui. Alguns não sabemos o nome, Senhor, mas que sejam igualmente abençoados pelo Senhor, como nós temos sido abençoados aqui. E que o Senhor fale aos nossos corações pela tua santa palavra, nesses tempos trabalhosos que vivemos, Senhor, nesses tempos de apostasia, nesses tempos de esfriamento espiritual, de adormecimento espiritual, como o Senhor Jesus predisse que iria acontecer. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida cristã autêntica, fiel, verdadeira. Obrigado pelos irmãos que se acidentaram e que estavam enfermos e que já estão melhores e já estão conosco. Louvado seja o Senhor pela vida preciosa de cada um dos irmãos. Pedimos a tua graça, portanto, e te louvamos, dando-te nosso maior agradecimento, nosso louvor de todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. de Mirtes Matias, Canção em Betânia. Assim cantaria Maria de Betânia, se ela pudesse falar, se a gente pudesse ouvir. Marta, aproximando-se, disse: Senhor, dize-lhe que me ajude. E Maria respondeu: Não, Marta, não agora. Depois lavarei as vasilhas, limparei o chão, tirarei o pó, cuidarei de tudo, sozinha. Mas agora, não. Preciso dessa hora para ficar aos pés do meu Senhor. Sei que também o amas e por isso te consomes para oferecer-lhe o melhor. Mas meu amor é diferente, é dependente, carente, exige uma entrega total ao seu poder. O poder da sua palavra, do seu ensino, do estar perto, aqui. E pressinto que é por pouco tempo. Ele irá embora. E então precisarei de 1000 coisas para preencher o vazio que ele vai deixar. Precisarei estar ocupada, mais do que você agora. Muito mais, para não morrer da dor que sua ausência deixará em mim. Sei que não será o fim, mas haverá um hiato, um vale de sombra e saudade para atravessar. Por isso, Marta, não agora, depois farei tudo o que quiseres. Agora, não. É nossa hora, minha hora de adoração,
de comunhão, de absorver tudo que possível for, para lembrar depois, para sustentar-me quando Ele não estiver mais aqui. Assim cantaria Maria de Betânia, se ela pudesse falar, se a gente pudesse ouvir.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Atos capítulo 23. Leremos o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 3. Atos capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 3. Onde lemos assim na palavra do Senhor. Atos 23, de 1 a 3. Atos 23, de 1 a 3, diz assim: E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: Varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Então disse Paulo: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? Parede branqueada. Vivemos tempos desafiadores, queridos irmãos, tempos difíceis, tempos de hipocrisia. O que é hipocrisia? É uma pessoa que aparenta ser uma coisa, mas na verdade não é. São os atores por aí. Representam ser uma coisa, mas a verdade é outra. Parede branqueada é a pessoa de vida dupla. Aparenta ser puro, perfeito, no caso, sumo sacerdote. Não vamos procurar, mas irmãos, são muitas as passagens na Bíblia que falam de sacerdotes parede branqueada. Pessoas que estavam no templo, pessoas que tinham diante de si a lei, que tinham diante de si a palavra, que deveriam zelar pela palavra, pela autenticidade, pela verdade, mas na verdade nada mais eram do que paredes branqueadas. Em primeiro lugar, o que é uma parede branqueada? Paulo aqui está usando uma metáfora para falar a respeito da aparência externa, a aparência que os outros veem, a aparência que as pessoas olham para nós, muitas vezes como uma parede branqueada. Olha a parede limpinha, bonitinha, não vê o que está por detrás, não vê a podridão que está por detrás, não vê a imperfeição que está por dentro, vê apenas a pintura externa, que parece bonita, mas a realidade interna é completamente outra. Uma camada fina de tinta esconde a podridão. O homem era sumo sacerdote, queridos irmãos. Um homem que tinha diante de si a lei, que deveria ter cuidado de ler, de viver aquilo que se lê, e de levar a população a obedecer a palavra do Senhor. Na verdade, este homem estava com a lei na mão, mas usando de atitudes perversas e malignas. Paulo fala: o Senhor te ferirá, parede branqueada. Ilustração perfeita da hipocrisia. E quando vemos hoje a sociedade, queridos irmãos, vivendo uma vida de hipocrisia, quantos políticos vivendo uma vida de hipocrisia, corrupção tomando conta, todo mundo sabe, todo mundo vê, mas tentam esconder, tentam passar para frente, para os outros, uma vida de um verniz brilhante, mas não é. No mundo lá fora, por mais difícil que seja aceitável em uma situação como essa, mas é um mundo. O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. O mundo jaz na perdição. Isto, infelizmente, não deveria acontecer, mas acontece no mundo perverso. Mas nos servos do Senhor, não. O sumo sacerdote não podia agir assim. Não podia viver assim. Nós não podemos viver assim. Nós não podemos ser parede branqueada, queridos irmãos. Nós temos que ser autênticos, sinceros, verdadeiros. O que aparentar por fora, ser exatamente por dentro. Vidas sinceras, sem ser.
Desculpe eu repetir, mas os irmãos que já ouviram, nosso pai gostava muito de ilustrar as palavras. E quantas vezes nesse mesmo púlpito ele falou a respeito dos donos de cerâmica, que faziam os vasos de porcelana e colocavam no forno. Creio que todos aqui já tiveram oportunidade pelo menos de ver as cerâmicas ou assistir algum vídeo sobre cerâmica. As pessoas pegam o barro, é um trabalho, ir até o barro, mole, buscar argila, fazer formato do vaso, deixar secar, depois colocar no forno, é um trabalhão imenso. Mas às vezes o vaso lá no forno rachava, alguma trinca, e as pessoas não queriam perder. Então tinham uma ideia, pegar uma cerinha, pegar uma cera de abelha e passar nas trincas, e aí passava por cima dos buraquinhos, das trincas, colocava ali um verniz por cima para ficar bem bonito, e vendia. E as pessoas que compravam não percebiam que tinha uma trinca lá, não percebiam que tinha uma rachadura, mas ao levar para casa, ao colocar o vaso com cera no forno ou deixar ao sol, a cera derretia e aparecia o buraco, aparecia a rachadura, aparecia o defeito. Por isso surgiu a palavra sincera. Meu pai dizia, a palavra sincera apareceu disso, porque daí as pessoas que tinham vasos firmes, sem rachadura nenhuma, escreviam vaso sem cera. Vaso sem cera. Vaso perfeito, sem rachadura. Somos nós assim, queridos irmãos. Ou uma cerinha esconde as nossas rachaduras, os nossos trincados, as nossas falhas. Queridos irmãos, como é importante que nós, como servos de Deus, sejamos sinceros, verdadeiros e não paredes maquiadas de branco. Aparentemente para os outros tudo limpo, tudo perfeito, mas é só olhar para dentro da pessoa para ver a podridão, infelizmente, trazendo tantas consequências desastrosas para o mundo. As paredes branqueadas representam as pessoas que parecem ser espirituais, mas na verdade são, como o Senhor Jesus falou, sepulcros caídos. Todos nós já estivemos em cemitérios. Eu, quando era criança, tinha amigos que moravam em frente do cemitério do Água Verde. Íamos lá brincar. O cemitério era o nosso lugar de brincar. Meus avós moravam no interior de São Paulo, em Nova Odessa, em frente do cemitério. E lá eu ia para brincar no cemitério. Então minha infância passei no cemitério, no Água Verde, Nova Odessa, em vários lugares, brincando. Meu pai sempre levando a palavra de Deus em cultos fúnebres, brincava eu no cemitério, por ali tudo. Bonitos túmulos por fora, com lápide, com granito, com dizeres, com fotos. Mas por favor não abra, porque lá dentro é podridão, é um cheiro horroroso. Há alguém em nosso meio dessa maneira, parede branqueada. Por fora parece bonito, mas dentro a podridão. Em segundo lugar, por que Deus ferirá pessoas assim? Por que Deus ferirá pessoas chamadas paredes branqueadas? Lerei novamente o versículo 3 que diz: então Paulo lhe disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Tu que estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. O Senhor te ferirá, Ananias. O Senhor te ferirá, parede branqueada. Por que Deus vai ferir? Porque Deus não tolera a falsidade. Nem mesmo nós toleramos. Quando vemos pessoas falsas, nós procuramos nos afastar, porque é impossível conviver com gente falsa. Deus não tolera a falsidade. Deus não quer que nenhum de nós seja uma parede branqueada. Porque Deus não olha para a nossa aparência, queridos irmãos. Com a nossa aparência nós podemos enganar muita gente, mas a Deus não. Porque Deus está olhando para o íntimo. Deus sabe o que você está pensando agora, o que você está sentindo agora, a todo instante, a todo momento.
O Senhor Jesus está vendo entre nós paredes branqueadas. Engana as pessoas, mas a Deus ninguém consegue enganar. Certa vez Deus mandou Samuel ir ungir o novo rei de Israel. Deus rejeitou Saul e Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé. Chegou na casa de Jessé e veio o filho mais velho. Eliabe se apresentou. Dos 8 filhos de Jessé, chegou o mais velho e Samuel pegou o vaso para ungir Eliabe. Mas Deus falou para ele: não olhe para a aparência. Eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Deus está olhando para o seu coração neste momento. Deus não está vendo a parede branqueada de fora, Deus está olhando para o íntimo. Deus não olha para a lápide em cima do túmulo, Deus está olhando para o interior. Como está o nosso interior? Como está o seu íntimo? Neste momento que está aqui no templo, mas quando sair daqui do templo, quando chegar em casa, quando for comentar alguma coisa a respeito de alguém, Ele conhece os seus sentimentos, Ele conhece os seus pensamentos, Ele conhece os seus desejos. Por desventura, alguma parede branqueada em nosso meio. Deus falou para Samuel que já ia ungir Eliabe, o mais velho filho de Saul. Deus falou: eu tenho rejeitado, porque eu não olho como olha o homem. O homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas eu olho para o íntimo, para o coração. Irmãos, o meu desejo é que Deus olhe aqui pessoas sinceras, sem rachadura, sem essa pintura externa para parecer para os outros puro, perfeito, bonito, mas que Deus olhe para o nosso íntimo, que Deus veja em nós a sinceridade de cada coração. As pessoas julgam segundo a aparência, mas Deus olha para o interior. Deus está vendo o interior. Os julgamentos humanos são sempre enganosos, mas a visão divina é perfeita. Não foi Eliabe, não foi Elimeleque, não foram os demais filhos de Jessé. Terminaram os 7. E Samuel falou para Jessé: não tem mais algum ainda? Porque Deus não aceitou nenhum desses filhos. Não tem mais algum. Jessé falou: tem um pequenininho, mais novo, está lá no curral. Não se deu ao trabalho de trazer. E Samuel falou: vai buscar, porque é esse que Deus ungiu para rei em Israel. Deus não está olhando para a aparência, não queira ser grande. Deus não está olhando para a sabedoria, não queira ser sábio. Deus não está olhando para os seus títulos, não queira ser acima. Deus olha para a humildade. Está cheio de senhores neste mundo, Deus quer servos. Ele é o Senhor, o único Senhor. Não queira ser melhor que os outros, não queira ser parede branqueada, não fira ninguém, não mande ferir ninguém. Ananias, que deveria zelar pela lei, manda os que estavam próximos de Paulo feri-lo na boca. Alguém ferindo os outros aqui com as palavras? Parede branqueada. Do Senhor nós não escondemos nada aqui. A justiça divina é infalível. E Deus ferirá as paredes branqueadas. As paredes branqueadas podem resistir por algum tempo, mas quando começam a descascar, começam a mostrar a podridão que há em cada coração. Por isso no Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
A parede branqueada vai mostrar quem é no futuro. De Deus ninguém escapa. Por isso, que o Senhor nos ajude a sermos não paredes branqueadas, mas servos sinceros, verdadeiros, amando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, desejando bem uns dos outros, orando uns pelos outros. Que aí Deus vai ver em nós sinceridade, autenticidade. Em último lugar, um chamado à autenticidade. Está difícil de ver autenticidade nos nossos dias, queridos irmãos. Com tantos produtos falsificados por aí, a tendência é as indústrias que têm boa reputação começarem a perder a qualidade, a baixar o nível, para acompanhar os preços dos falsificados. Está errado isso. Está errado isso. Igreja do Senhor Jesus Cristo, não vamos acompanhar o caminho do mundo, não vamos seguir os passos do mundo, vamos manter o padrão bíblico. Deus nos chama à autenticidade, porque as paredes branqueadas Ele vai ferir. Deus nos chama para que nós olhemos para dentro de nós. Olhem para dentro de você agora. Como está o seu íntimo? Como está o seu coração? É tempo de examinar o nosso coração. É tempo de olharmos para dentro de nós, para ver se estamos vivendo o Evangelho, queridos. Vivendo o Evangelho. Não falando do Evangelho, mas vivendo o Evangelho. Há um hino muito antigo, bonito, que diz assim: a melhor pregação é o viver. A melhor pregação é o viver. Não é a eloquência das palavras, é a vida. Uma vida autêntica, uma vida sincera, uma vida sincera, uma parede não pintada de branco, mas uma vida verdadeiramente purificada no sangue de Cristo. Nossa vida interior deve refletir o caráter de Cristo. Você está refletindo o caráter de Cristo? Ou há alguma coisa no seu coração, uma podridão no seu coração? Há alguma coisa que não estaria no coração do Mestre? Hoje foi a nossa última reunião com os decididos do terceiro domingo serão batizados. E tem irmãos ali que estão passando por duras provas, queridos irmãos, fiéis, obedientes, sinceros ao Senhor, estão passando por provas. E tem que perdoar os agressores, porque se não fizermos isso, nós não estamos refletindo o caráter de Cristo. Parede branqueada, pode ser sepulcro caiado, pode ser o que for, mas não reflete o caráter de Cristo. Porque refletir o caráter de Cristo é perdoar até os agressores. Se saudais só os que vos querem bem, que fazeis de mal? Pergunta o nosso, que fazeis de bem, pergunta o nosso mestre. Se nós saudamos só os que nos querem bem, que fazemos? Hipócritas, paredes branqueadas, sepulcros caiados. Devemos amar a todos, saudar a todos, orar por todos, desejar o bem de todos, queridos irmãos. Os irmãos sabem que o Brasil está entregue nas mãos dos socialistas. Os irmãos sabem isso. E que estão levando o Brasil para uma situação vergonhosa de derrota moral em todos os sentidos. Eles vão responder diante de Deus, mas eu oro por eles. Quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva estava preso na Polícia Federal em Curitiba, eu passava por lá e orava por ele. Não voto nele, é um mentiroso, não é servo de Deus, mas eu oro por ele, para que ele se arrependa, para que ele se converta, porque senão vai arcar com as consequências da sua vida nefasta, desastrosa, que está conduzindo a nação para longe do Senhor. Devemos orar por ele. Devemos orar pelas autoridades, devemos orar pelas pessoas que estão vivendo longe do Senhor, para que possamos refletir o caráter de Cristo. O Senhor Jesus orou pelos seus agressores, por aqueles que colocaram os cravos nas suas mãos, por aqueles que colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, por aqueles que bateram nele com cana,
que cuspiram nele, que o esbofetearam, que zombaram. Ele orou: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Temos o caráter de Cristo em nós? Ou temos diferenças em nosso coração? Irmãos, é enorme a lista dos sacerdotes. Na quarta-feira ouvimos de mais um. A parábola de Jotão foi a mensagem da quarta-feira. E chegou um levita lá de Belém, chegou na casa de Mica, e lá foi convidado por Mica para ser o sacerdote na sua casa de deuses. Ele fez deuses, terafins, éfodes, e fez e ali consagrou o levita para ser sacerdote idolátrico. Depois chegou a tribo de Dan e levou o levita para ser o sacerdote da sua tribo. Irmãos, levitas. O próprio Arão levou o povo à idolatria, fez um ídolo e fez o povo se prostituir. Quantos exemplos, mas somente aqui. Temos Ananias, que mandou ferir apóstolo Paulo. Vemos Judas, entre os discípulos do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus falou para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, paredes branqueadas, ai de vocês. Ananias e Safira, tentando enganar o Espírito de Deus. Quantas pessoas, queridos irmãos, nesta vida de parede branqueada, só na Bíblia. É uma advertência para cada um de nós, para que olhemos para dentro de nós. Perdoa-me, Senhor, perdoa-me, Senhor. Até aqui eu vivi ruminando coisas que eu deveria ter abandonado, mas a partir de agora eu quero ser uma pessoa autêntica, sincera, uma pessoa sincera. Limpa de mim, Senhor, todo o pecado, toda a mancha, remove as rachaduras que há em mim, Senhor. Ele quer ver aqui uma igreja sincera e verdadeira. Às vezes podemos enganar todo mundo, mas uma hora não enganamos mais, queridos irmãos. Como dizia Abraham Lincoln, é possível enganar a todos por algum tempo e alguns o tempo todo, mas não dá para enganar a todos o tempo todo, não dá. No ano de 1978, eu estava no segundo ano do ensino médio, trabalhava o dia todo lá na Servô, ia caminhando até o centro de Curitiba e pegava outro ônibus para o JuVV, onde eu estudava. Estava no segundo ano do ensino médio, e tínhamos um professor alemão enorme, 2 metros de altura. Todos os dias ele chegava brincando na sala, todos os dias. Naquela época não tinha esse negócio de expor as pessoas, de humilhar. Naquela época não tinha nada disso. E ele chegava e zombava das pessoas e fazia brincadeiras com os alunos. Era uma turma só de rapazes, eu era um deles, uma turma grande só de rapazes. E ele chegava todos os dias, podia contar que ele ia chegar lá, professor de física, ia fazer uma zombaria em cima de alguém. E as pessoas foram achando que era a natureza dele, ser realmente brincalhão. E um dos colegas achou que o professor brincava com os outros, aceitaria a brincadeira também. O professor chegou dando aquelas brincadeiras que ele achava engraçadas, e um colega para trás de mim falou uma brincadeira a respeito do professor, dando um deboche a respeito do professor, como ele fazia com os alunos. Irmãos, aquele homem virou um demônio. Ele era um homem zarrão enorme, ele veio lá da frente, pegou a carteira do rapaz, jogou a carteira do rapaz e prove isto, mas gritando com toda a sua força. O meu colega para trás quase morreu de susto. A partir daquele dia, ninguém mais achava graça nas brincadeiras. Por quê? Era uma parede branqueada. Gostava de brincar, mas não aceitava a brincadeira.
Como está a nossa vida, queridos irmãos? Como está? Enganamos a todo mundo ou somos sinceros e verdadeiros? Minha oração é que não haja entre nós paredes branqueadas, mas sim pessoas sinceras, cristãos autênticos, verdadeiros, para que o mundo veja, para que o mundo sinta, para que o mundo perceba que nós somos do Senhor verdadeiramente. Aquele professor caiu em descrédito, queridos irmãos. Ele não conseguia nem mais dar aula, porque ele entrava fazendo as gracinhas, ninguém achava mais graça, porque ele enganou-nos por um tempo, mas a partir daquele momento ninguém mais achou graça nenhuma. O mundo não acha graça em gente que se diz cristã e não é cristão de Deus. Não acha graça. O mundo pode achar graça até nos perdidos, pecadores, fazendo as malabarices deles, as macaquices deles, mas pro cristão não. O mundo não acha graça, não tem graça, e Deus ferirá a parede branqueada. Portanto, que Deus nos ajude. Vamos olhar para dentro de nós. Senhor, nos ajude a sermos sinceros, autênticos, verdadeiros, refletindo o caráter de Cristo. Que Deus assim abençoe a sua igreja. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Todos podem se assentar, queridos e amados irmãos. Com o pós-lúdio, com oração silenciosa, estamos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria, amados e queridos irmãos.